Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu noticiário com informações resumidas e atualizadas para quem acessa os nossos endereços na internet. O Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/, o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Edição de sexta-feira, dia 8, já estamos no dia 8 de janeiro de 2021. Olha, me perdoem se de vez em quando pode sair aqui 2020, mas estamos em 2021. Estamos nos acostumando a falar 2021. 8 de janeiro de 2021, sexta-feira, hein? É dia de Santo Antônio de Categeró, São Severino, São Teófilo, Santo Apolinário de Hierápolis e Santa Margarida. Olha, a fase da Lua, que começou no dia 6 de janeiro, é quarto minguante. Estamos no 8º dia do ano novo, né? 8º dia do ano novo. A primeira semana já se foi, né? Primeira semana é o 7º dia, né? Então já se foi a primeira semana, já estamos entrando então na segunda semana. O dia 21 de dezembro começou a estação do ano do verão brasileiro. Portanto, ainda não temos um mês do verão ainda, menos de um mês do verão. Hoje é o Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia, tá bom? Dia do Fotógrafo e da Fotografia. Parabéns a todos os fotógrafos. Eu gosto muito de tirar fotos. Eu fiz até um curso de fotografia, um curso rápido, né? Esses cursos que são fornecidos em 1 dia, 2 dias, 3 dias, cursos rápidos. E gosto muito de tirar fotografias. Desde jovem, eu sempre gostei de tirar fotos. Por isso que os meus endereços eletrônicos têm sempre alguma ilustração. Bem, agora vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios, na quinta-feira, 7 de janeiro de 2020. O Arábica Bebida Dura, R$ 502, um preço ótimo, né? O Arábica Bebida Dura. O Café Arábica Bebida Rio, 392. Conilon Bica Corrida, tipo 78, 389. Mercado financeiro em São Paulo. O dólar fechou em alta de 1,82%, cotado a R$ 5,39. A Bolsa Brasileira, olha, está com um número excepcional. A Bolsa Brasileira, ela teve alta na quinta-feira de 2,76%, e o índice Ibovespa atingiu 122.385 pontos, um ótimo índice na Bolsa de Valores. O salário mínimo em vigor, o salário mínimo que está sendo pago neste mês, referente ao ano passado, né? R$ 1.045. Mas o salário que vai ser pago em fevereiro já será calculado sobre R$ 1.100, de acordo com a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas quem está recebendo, hoje é o último dia para pagamento das empresas privadas, né? 5º dia útil. Então, quem está pagando o salário mínimo do mês passado, que vence no mês seguinte, que é neste mês, no caso, está pagando sobre o valor de R$ 1.045. Cálculo por hora, R$ 4,75 e cálculo por dia, R$ 34,83. Taxa Selic, 2% ao ano, inflação dos últimos 12 meses, 4,31%. Vamos a outras notícias, porque aqui no Web Jornal do Paulo Maciel são informações resumidas e atualizadas. 3 cidades capixabas sem assassinatos. Olha que boa notícia. 3 municípios sem nenhum crime de homicídio. João Neiva, Ponto Belo e Mucurici são municípios capixabas que não registraram qualquer homicídio no ano de 2020.
O delegado João Neivense disse que várias ações foram tomadas para evitar que a criminalidade se expandisse. Moradores entrevistados dizem que se sentem seguros morando na cidade. Furto de fios na Grande Vitória. Enquanto alguns municípios interioranos têm mais tranquilidade, não é o mesmo o que acontece na Grande Vitória. Olha, a Polícia Civil prendeu um homem com dezenas de rolos de fios de cobre furtados na Grande Vitória. As investigações indicam que há outros envolvidos, inclusive com a receptação. Receptação também é crime. E esses outros envolvidos terão seus nomes divulgados brevemente, hein? A polícia está investigando. A Prefeitura de Vila Velha informou que já gastou mais de R$100 mil em 2020 para repor fios furtados. Em Vitória, os prejuízos teriam sido de R$300 mil só na última ocorrência. Uma clínica médica foi lesada em mais de R$40 mil com a subtração da fiação do ar-condicionado, hein? Essa clínica médica é uma unidade localizada em Vila Velha. Afogamento em Colatina. Um homem de 38 anos de idade morreu no Rio Doce, na localidade de Maria Ortiz, em Colatina, na quarta-feira, 6 de janeiro de 2021. O corpo foi recolhido e levado para o serviço médico legal. Bem, olha, eu vi essa notícia em 2 noticiários. Um dizia 38 anos e o outro 44 anos. Então eu não sei, na verdade, se é... Bem, o fato principal é que houve uma morte, mas a idade, ela não bateu. Um noticiário diz 38, o outro diz 44 anos. Ele se afogou, teria se afogado após cair de uma draga de extração de areia. Foi por volta das 14 horas e os integrantes do Corpo de Bombeiros compareceram ao local para a retirada do cadáver das águas do Rio Doce. Governo federal socorre unidades da federação, hein? Olha, o governo do presidente Jair Bolsonaro cobriu 13 bilhões e 260 milhões de reais de dívidas de estados somente no ano passado, em 2020, hein? O valor representa alta de 58,9% em relação a 2019. Vamos a essa notícia porque isso é importante. A ajuda do governo central às unidades da federação. O Tesouro Nacional pagou em 2020 13 bilhões e 265 milhões de reais em dívidas atrasadas de estados. O valor é 58,9% a mais que o registrado em 2019, quando a União havia desembolsado 8 bilhões e 350 milhões de reais. Desse total, a maior parte, 8 bilhões e 251 milhões, é relativa a atrasos de pagamentos do estado do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, vem Minas Gerais. Os dados estão no relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito, divulgado na quinta-feira, 7 de janeiro de 2021, pela Secretaria do Tesouro Nacional. As garantias são executadas pelo governo federal quando um estado ou município ficar inadimplente em alguma operação de crédito. Nesse caso, o Tesouro cobre o calote, mas retém repasses da União para o ente devedor até quitar a diferença, cobrando multa e juros. Além do Rio e Minas Gerais, o Tesouro cobriu débitos em atraso de 12 estados em 2020. Vamos ver aqui quais são os estados, que inclusive a gente nem vê nenhum estado comentando isso, que o governo federal presta essa ajuda. Goiás, Pernambuco, Maranhão, Bahia, Rio Grande do Norte, Tocantins, Amapá, Piauí, Mato Grosso do Sul, Roraima, Paraíba e São Paulo. A notícia completa está no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com.
você vai lá e acessa resumo de notícias do dia 8 de janeiro de 2021 e vai ler a notícia completa. Mega Sena sorteia 8 milhões no sábado. Olha, amanhã, sábado, um bom prêmio para quem gosta de apostar na loteria de números. A Quina teve um sorteio que foi realizado na última quarta-feira. A Quina teve 32 ganhadores com prêmio individual de mais de 49 mil. E nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena realizado na quarta-feira, 6 de janeiro de 2021, no espaço Loterias Caixa, em São Paulo, capital. Os números sorteados no concurso 2.332 foram 12, 33, 35, 36, 44 e 52. O prêmio estimado para o próximo sorteio, que será neste sábado, 9 de janeiro de 2021, é de 8 milhões de reais. A Quina teve 32 ganhadores e o prêmio individual é de R$ 49.795,46. Foram 2.688 apostas ganhadoras na quadra, com prêmio para cada uma de R$ 846,86. As apostas na Mega Sena podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em lotéricas ou pela internet. A aposta mais barata custa R$ 4,50. Mas tem as mais caras aí que ninguém paga, né? Pelo menos quase ninguém. Não tem dinheiro, não tem cacife para pagar as apostas mais caras. A maioria joga aposta simples, R$ 4,50. Uma, duas apostas, 3, depende de cada um, da vontade de jogar de cada um. Famosos, olha, agora é hora de falarmos aqui das pessoas famosas, das celebridades, cantores, atores, apresentadores, jogadores de futebol. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O humorista Pedro Manso, humoristas também. O humorista Pedro Manso já voltou a atuar no programa do Ratinho. Na última segunda-feira, ele já apareceu na bancada de jurados, analisando os candidatos do quadro É 10 é Mil e fazendo suas impagáveis imitações. Eu gosto muito das imitações do Pedro Manso. Vale dizer que Pedro Manso passou por problemas sérios de saúde no ano passado, quando teve que extrair um dos rins. Ele passou por algumas internações difíceis, até que foi realizada a cirurgia da extração do rim. Mas, pelo que eu vi no programa do Ratinho, de segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, ele está muito bem, né? Está muito bem, está recuperado, com bom humor, que é bom para um artista que justamente faz da sua vida um trabalho de levar alegria aos outros. Agora, uma morte nós temos que registrar aqui, que é a do cantor de forró Genival Lacerda. Morreu na quinta-feira, 7 de janeiro de 2021, o cantor paraibano Genival Lacerda, de 89 anos de idade. Ele estava internado desde 30 de novembro de 2020 num hospital particular de Recife, a capital de Pernambuco. O veterano artista estava com Covid-19 e princípio de Alzheimer, mas me parece que o problema inicial dele foi um AVC, um acidente vascular cerebral, se não me engano. O sepultamento estava previsto para o mesmo dia, ou seja, na própria quinta-feira, sem a presença de admiradores por conta das restrições a fim de evitar a disseminação do novo coronavírus. Severina Chique Chique foi um dos maiores sucessos do cantor de forró, se é que não foi o maior. Severina Chique Chique. Quem não conhece Severina Chique Chique, que montou uma boutique, papapi, papapá, né? Essa música ficou muito conhecida, um forró do Genival Lacerda, esse quase nonagenário cantor que deixou a terra, certamente para os braços de Deus, pelo que eu posso desejar, né? Que ele vá para os braços de Deus. Reunião da Anvisa com laboratórios. Olha, a Anvisa esteve reunida com laboratórios para tratar
da vacinação no nosso país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, disse na quinta-feira que ainda não recebeu nenhum pedido de uso emergencial ou de registro definitivo de vacinas para a Covid-19 no Brasil. A informação foi dada após uma reunião com técnicos da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e do laboratório AstraZeneca, e logo após a apresentação dos estudos clínicos sobre a eficácia da vacina Coronavac pelo Instituto Butantan. Então, a reunião na manhã de quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021, tratou de questões envolvendo a autorização emergencial do uso das doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Fiocruz. Segundo a Anvisa, a troca de informações é a continuidade das reuniões que ocorreram nos últimos dias. A Anvisa tem atendido todos os laboratórios que estão desenvolvendo vacinas a fim de orientar e esclarecer questões técnicas para a avaliação de vacinas, diz a nota. No dia 31 de dezembro de 2020, a Anvisa autorizou a importação em caráter excepcional de 2 milhões de doses de vacina da Oxford, da Inglaterra, produzida em parceria com a Fiocruz no Brasil. As doses importadas são fabricadas pelo Serum Institute da Índia. No país asiático, o uso emergencial do imunizante já foi aprovado. Com a chegada dos ingredientes farmacêuticos ativos importados em meados de janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz prevê que a produção da vacina AstraZeneca Oxford no Brasil deve começar no dia 20 deste mês. O imunizante previne contra a Covid-19 já começou a ser aplicado no Reino Unido. A expectativa é de que a Fiocruz apresente até sexta-feira, até hoje, dia 8 de janeiro de 2021, à Anvisa o pedido de uso emergencial dos 2 milhões de doses de vacina AstraZeneca Oxford que o governo negocia para importar da Índia. E os técnicos da Anvisa também se reuniram com representantes do Instituto Butantan quando foram apresentados os estudos sobre a eficácia da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. De acordo com o Butantan, a vacina tem taxa de eficácia mínima de 78%. De acordo com o diretor do Butantan, Dimas Covas, o governo paulista ainda não vai encaminhar o pedido de registro definitivo da vacina à Anvisa, já que isso teria que ser feito em conjunto com o Sinovac. O que será feito neste momento, segundo ele, será apenas o pedido de uso emergencial da vacina. Boas notícias, né? Somente uma criança internada com Covid em hospital colatinense. Porque às vezes se faz uma divulgação massiva de determinadas informações e olha, que nós vemos é apenas uma criança internada com Covid em UTI em Colatina, num hospital. Apenas uma criança está internada com suspeita de Covid-19 no Hospital e Maternidade São José em Colatina. O médico Leonardo Lenci, infectologista, informou nesta quinta-feira, 7 de janeiro de 2021, que ele falou sobre a Covid-19 e que a Covid infantil causa tosse, febre e dor de garganta. São os sintomas mais comuns nas crianças: tosse, febre e dor de garganta. Dos 10 leitos de UTI do estabelecimento filantrópico localizado na ladeira Cristo Rei, somente um está ocupado com criança tratando o novo coronavírus. Os outros 7 leitos estão sendo utilizados para outras doenças. Então, só tem uma criança no Hospital São José com sintomas de Covid-19. Velório de mortos em acidente aéreo. Olha, aconteceu na quinta-feira, 7 de janeiro de 2021, velório dos mortos em acidente de helicóptero em Vila Velha. O casal morreu quando o aparelho caiu numa área pertencente ao Exército Brasileiro, o 38º Batalhão de Infantaria, o BI.
O sepultamento do piloto estava marcado para o cemitério da Ponta da Fruta. Testes de Covid em Linhares. O município de Linhares contratou testes para Covid e vem realizando na população desde o ano passado. Já foram realizadas 40.800 testagens no município linharense. O secretário municipal de saúde, Saulo Meirelles, disse que a prefeitura adquiriu os testes para cuidar de pacientes de forma precoce. De 4.900 testes realizados recentemente, 44% deram resultado positivo na unidade Sentinela. Uma família de 4 pessoas foi entrevistada e disse que teve o vírus de forma assintomática e só descobriu posteriormente fazendo os exames. Tem muitas pessoas que passam pela Covid-19 sem sentir grandes efeitos. Eu me lembro muito bem que eu estava vendo um programa de televisão e aquele pastor muito conhecido, pastor das igrejas protestantes, que usa o chapéu, é o pastor Valdemiro Santiago, ele disse que teve a Covid-19 no início, logo em março do ano 2020, e ele nem percebeu. Continuou fazendo os cultos normalmente, porque não percebeu, não teve sintoma, não teve nada. Ele só foi saber que teve o novo coronavírus muitos meses depois, após fazer um exame. A doutora disse para ele: olha, ô pastor, o senhor já teve a Covid. Quer dizer, ele teve, não sentiu nada, não teve sintoma. Muitas pessoas, a maioria delas, é assim que acontece. Passagens do Transcol aumentam domingo. Olha, as passagens dos ônibus que compõem o sistema do Transcol, transporte público da Grande Vitória no Espírito Santo, terão reajustes para cima de 10 centavos. As tarifas subirão de R$ 3,90 para R$ 4,00. O anúncio foi feito pelo governo do estado do Espírito Santo após reunião do Conselho Tarifário. Os novos valores passam a vigorar a partir deste domingo, dia 10 de janeiro de 2021. Drogas no túmulo. O que é isso, hein? Drogas dentro do cemitério, gente. O que eles não arrumam, hein? Os criminosos, os narcotraficantes, o que eles não arrumam? O que eles engendram para poder praticar o seu ato ilegal, hein? Olha só, um traficante de drogas foi detido em Linhares, no norte do Espírito Santo. E o detalhe que chama a atenção é que ele armazenava o produto ilegal no túmulo de um cemitério linharense. Minha nossa, hein? Que droga macabra é essa? O tóxico dentro de um túmulo do cemitério. Estão entrando até nos locais onde as famílias depositam seus entes falecidos. Meu Deus, é isso. Ninguém, nem depois de morto, tem o seu devido descanso, hein? Pelo amor de Deus, isso em Linhares. A polícia deteve, então, esse traficante. Tabletes de cocaína. Olha, eu já ouvi falar de tabletes de maconha, agora de cocaína também. Pelo amor de Deus, hein? Como se não bastassem os tabletes de maconha, do cânhamo, cannabis sativa, que são muito comuns entre os traficantes, agora estão preparando também tabletes do pó da cocaína. A Polícia Mineira avisou a Polícia do Espírito Santo e um homem foi preso no ônibus que seguia de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para Guarapari, no Espírito Santo. O suspeito estava com 6 tabletes de cocaína. Além do tóxico, foi apreendida uma quantia em dinheiro. Parabéns aí às duas polícias que se comunicaram. Acho que no setor de inteligência é isso que tem que ser feito. Comunicação entre as polícias para dirimir os casos de criminalidade. 4º dia de manifestação de trocadores na Grande Vitória prejudica a população. Olha, gente,
É um tormento para a população de Vitória, da Grande Vitória, que parece não ter fim. Há poucos dias eu vi uma senhora, gente, no ônibus, no ponto de ônibus, esperando um ônibus. Isso é picardia, uma coisa dessa. Picardia, uma senhora de 90 anos, esperando o ônibus, num ponto da capital, Vitória, e coitada, ela falando, não tem ônibus, não está vindo o ônibus. Eu acho que foi no primeiro dia desse movimento dos cobradores. Pelo amor de Deus, gente. Não prejudiquem a população. Uma senhora de 90 anos, coitada, no ponto de ônibus e não tinha ônibus por causa desse movimento paredista. Eu vi também uma reportagem que uma ambulância tentava a todo custo passar. Quer dizer, tinha uma pessoa doente ali, em estado grave dentro da ambulância. Senhores cobradores, senhores sindicalistas, pensem no próximo. Vocês não estão tendo a estabilidade de 8 meses, como o governo do estado falou que acontece? Não estão recebendo os salários? Tem uma outra forma de reivindicar os futuros empregos depois dos 8 meses. Agora, ficam prejudicando a população, uma senhora de 90 anos, coitada, num ponto de ônibus, eu acho que foi no primeiro dia do movimento, já há o 4º dia, ontem foi o 4º dia, hoje eu nem sei, nesta sexta-feira, se vai haver, mas está prejudicando a população. Então, na quarta-feira, os cobradores fizeram novamente uma manifestação, prejudicando o transporte público de passageiros e levando caos no trânsito na Grande Vitória. E na quinta, foi ontem, dia 7 de janeiro de 2021, o fato se repetiu pelo 4º dia de manifestação, com ônibus parados e vazios e passageiros a pé pelas ruas. Capixabas reclamam que não entendem os protestos e não conseguem chegar ao trabalho. Uma situação que chamou a atenção pouco antes das 7 horas da quinta-feira foi uma ambulância com a sirene ligada, procurando passagem para levar algum paciente ao hospital. Os manifestantes alegam que querem a manutenção de 4.000 postos de trabalho e ninguém entrava ou saía do terminal de Carapina, na Serra, no início da manhã de quinta-feira. Os grevistas, sob a liderança do sindicato da categoria, se revezavam no uso de microfones. O governo do estado, por sua vez, informou, através do secretário de Mobilidade Urbana, Fábio Damasceno, logo na segunda-feira, que o emprego dos trocadores está garantido, com estabilidade de 8 meses. E muitos deles estão se capacitando para exercer outras funções, como motorista, mecânico, fiscal. A circulação dos coletivos em Carapina só foi liberada após as 7 horas, quando já era grande a fila de ônibus parados pelas vias públicas. Olha, o caos já estava formado. E aí, para ônibus, para automóvel, para caminhão, o caos estava formado entre vários terminais que viviam em grandes aglomerações de usuários do sistema aguardando o transporte. Lamentável, hein? É lamentável que esse protesto continue e de uma forma que tenha gravemente prejudicado é o povo do Espírito Santo. Traficante homicida é preso na Serra. O delegado Ramiro Diniz informou que foi preso um suspeito de assassinar homens ligados ao tráfico de entorpecentes na Grande Vitória. O traficante de 21 anos não teve o nome divulgado e teria matado pelo menos 2 pessoas na Serra, na Grande Vitória. Ele era chefe do tráfico de tóxicos no Parque Residencial Centro da Serra. Secretário Estadual de Economia fala sobre fiscalização da pandemia. Olha, eu nunca tinha visto ainda uma entrevista desse secretário. Subsecretário, é secretário mesmo ou subsecretário? Deixa eu ver aqui. É, secretário. O secretário estadual de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, informou que a fiscalização sobre as medidas de biossegurança é realizada a contento e não há como evitar algumas transgressões pontuais. Ele disse que a fiscalização nas praias está acontecendo. Mais de 1.800 chamadas de festas clandestinas também foram atendidas pela Polícia Espírito Santense em 2020.
mas 10% das ocorrências foram atendidas, mas houve alguma resistência. Puxa vida, hein? Então, em 10% dessas ocorrências, houve alguma resistência dos participantes quando a polícia interveio. Ele reconheceu que a população está cansada com quase um ano da pandemia do novo coronavírus. Mas está mesmo, secretário. E o governador se diz assustado com a falta de preocupação de alguns. O governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, diz que fica assustado com bailes clandestinos, com a falta de preocupação demonstrada por alguns capixabas quanto à gravidade da Covid-19. Ele afirmou que também reconhece que há setores enfrentando problemas financeiros. Disse ainda que não há como colocar policial em cada local onde existe transgressão das orientações de biossegurança para evitar a transmissão do novo coronavírus. Casagrande informou que 8 milhões de doses de vacina seriam necessárias para toda a população espírito-santense e 2 milhões de doses é a quantidade específica para os grupos de riscos, grupos chamados prioritários, 2 milhões de doses. A compra direta em laboratórios pelo governo do estado não é possível no atual momento. Os jornais dizendo que o governo vai comprar. E o governador diz que não é possível neste momento, pois a negociação com os laboratórios não se conclui. Não é fácil, gente. Todo mundo fica fazendo uma politicagem danada, dependendo da orientação ideológica pelos meios de comunicação. E olha aí, o governo tentou comprar e não conseguiu. Cadela da polícia encontra droga. Olha, uma cadela da polícia capixaba encontrou drogas na rodoviária de Vitória. O produto seria enviado para o interior do estado. O animal treinado foi fotografado ao lado dos tabletes da substância tóxica apreendida. Obras paradas no Espírito Santo. 2.968 imóveis começaram a ser construídos e não foram concluídos no Espírito Santo. O presidente do Sindicato da Construção Civil, Paulo Baraona, informou que essas obras paradas foram contratadas ainda no governo da destituída presidente Dilma Rousseff. Olha, Linhares, Aracruz e Vila Velha concentram a maior parte desses imóveis parados. A Caixa Econômica Federal está fazendo o levantamento para recontratar as obras e concluí-las dentro do que é possível na burocracia da lei, né? 329 barras de chocolate furtadas de uma só loja. Meu Deus, quantas? 329, é isso mesmo? Puxa vida, hein? O que esse pessoal vai fazer com 329 barras de chocolate? Certamente que vão querer revender para sustentar o seu viver de crime, né? Mais de 300 barras de chocolate foram furtadas de uma única loja na noite de quarta-feira, 6 de janeiro de 2021, num shopping de Itaparica, em Vila Velha, no Espírito Santo. Eram 329 barras do doce. Os autores são 3 pessoas. Uma mulher, olha, grávida e ladra. Pelo amor de Deus. Respeite pelo menos o filho que está no seu bucho. Puxa vida, hein? Respeite o filho que está no seu seio. 3 pessoas criminosas e entre elas uma grávida. Uma adolescente e um homem. Adolescente nem se fala, porque não tem punição para adolescente que pratica o ato chamado infracional análogo ao crime. Meu Deus do céu, é difícil, né? Então, esse pessoal aí envolvido nessa criminalidade, esse pessoal foi preso e levado para a delegacia. O carro dos suspeitos foi apreendido. Capas de celulares e roupas também foram furtadas em outra ocorrência pelos mesmos meliantes. É picardia uma coisa dessa, hein?
Como é que você vai imaginar uma mulher grávida, uma adolescente, praticando esse roubo? Os 3 indivíduos fazem parte de uma quadrilha, então já tem o costume de praticar, né, o roubo, o furto. Vacina falsa oferecida na web. Olha, cuidado com o que você faz dentro da web, na internet. Um alerta está sendo feito pelas autoridades. Uma vacina falsa contra a Covid-19 está sendo ofertada por criminosos via web, via internet. 10 doses da vacina são oferecidas por menos de R$100, mas trata-se de um golpe. O PROCON alerta que a imunização será gratuita e comandada pelo Sistema Público de Saúde. Será pública e gratuita quando estiver disponível. Cuidado com esse negócio de internet, você que só fica aí clicando e fica quase 100% do dia ligado à internet. Tem que dar um descanso e sair um pouco disso, tá? Não vai virar neura. Pizzaria arrombada às 3 da madrugada. A pizzaria foi arrombada no bairro Novo México, em Vila Velha, no Espírito Santo. O estabelecimento anexo à residência dos proprietários. Um dos criminosos evadiu do local após subir para o telhado do imóvel. Em seguida, ele foi para outro terreno. Um telefone celular foi levado. Isso aconteceu por volta das 3 horas da madrugada. Gás sofre reajuste. A Petrobras anunciou um novo reajuste na botija de gás liquefeito de petróleo, o GLP. O produto chega na distribuidora por menos de R$40. Você sabia? Chega na distribuidora o gás por menos de R$40 e no consumidor ele vai aí a cerca de R$70, dependendo do estabelecimento. Um representante dos distribuidores disse que um botijão mantém uma família de 4 pessoas durante 40 a 45 dias. Portanto, um botijão passa de um mês, quase um mês e meio aí. Para mim, dura um ano. Para mim, botijão de gás dura um ano ou mais. Olha, para esse representante das empresas, o valor deveria estar em cerca de R$100, mas há 5 companhias atuando no Espírito Santo, o que estimula a concorrência. Ele explicou que o que encarece o preço final é o pagamento de diversos fretes para o transporte do gás até o domicílio do cliente. Esporte. Olha, agora vamos falar do esporte, porque é um assunto que eu gosto de trazer também para os que seguem o Web Jornal do Paulo Maciel. Estamos aqui, então, na edição do Web Jornal de 8 de janeiro de 2021, sexta-feira. A Copa Libertadores é o tema de agora. O Palmeiras e o Santos estão envolvidos nas semifinais. A vitória de 3-0 sobre o River Plate na terça-feira, 5 de janeiro de 2021, na Argentina, deixou o Verdão em situação mais confortável para a partida de volta. O Santos ficou no 0-0 com o Boca Juniors no La Bombonera, em jogo na noite de quarta-feira, 6 de janeiro de 2021. A final da competição está agendada para o dia 30 de janeiro no Maracanã. E agora o Brasileirão, hein? O Bragantino venceu o São Paulo por 4-2. Mesmo perdendo, os São Paulinos continuam na liderança do Campeonato Brasileiro da Série A com 56 pontos ganhos. Já o Atlético Paranaense venceu o Botafogo. Botafogo tá mal, hein? Perdeu mais uma. E o Fluminense venceu o Flamengo por 2-1. Essa partida do Flamengo e Fluminense, eu vou dar mais detalhes. Com um gol no fim, o Fluminense venceu o Flamengo no Maracanã. Iago Felipe garantiu o triunfo do tricolor nos acréscimos. Então, foi lamentável, né? Lamentável porque o Flamengo é o meu primeiro time. Lamentável para mim, né? Para o tricolor tá bom, mas para mim é lamentável. Com um gol de Iago Felipe aos 47 minutos do segundo tempo, o Fluminense derrotou o Flamengo de virada por 2-1 na quarta-feira, 6 de janeiro de 2021, no estádio do Maracanã, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o tricolor fica na 7ª posição com 43 pontos.
Já o rubro-negro carioca é o terceiro colocado, com 49 pontos. Agora vamos às manchetes do jornal impresso A Tribuna, que tem mais de 80 anos de atividades, de funcionamento e circula, além do sistema digital, também da forma impressa nas bancas de jornais dos municípios do Espírito Santo. Vamos às manchetes do jornal de quinta-feira, 7 de janeiro de 2021. A Tribuna. Especialistas investigam queda de helicóptero que matou o casal. A aeronave caiu perto de aeroclube. Piloto e a namorada morreram. Temos aqui uma legenda de capa, de fotografia de capa. Equipes de resgate tentam reanimar vítimas após acidente. Outra manchete. Morte e invasão no Congresso dos Estados Unidos. Mineiros descobrem praias isoladas em Guarapari. Sobre rodas, os carros mais vendidos em 2020. Edital para concurso da PRF com 1.500 vagas sai neste mês. Cronograma divulgado prevê a aplicação das provas no dia 28 de março. Para participar é preciso ter nível superior completo em qualquer área. Salário é de R$ 10.357,88. Olha, que salário, hein? R$ 10.357,88. Deixa eu ver mais aqui. Notícia sobre a derrota do Flamengo. A manchete de A Tribuna é: vergonha! Arrascaeta, que fez o único gol do clube rubro-negro na derrota de 2-1 para o Fluminense, disse também que o Flamengo não merece ser campeão. O Arrascaeta rasgou o verbo, hein? Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa? Mulher é presa acusada de ser mandante do roubo que causou a morte do irmão. 20 crianças e adolescentes internados no estado por Covid. Deixa eu ver mais aqui. Agora, acabou essa parte das manchetes. Agora eu quero falar sobre uma notícia do ministro da Saúde. Ele garante tudo sob controle para a imunização nacional contra o corona, né? Popularmente a população, o povo brasileiro fala corona. Pegou o corona, não pegou o corona. Covid-19. Então vamos lá. 354 milhões de doses estão asseguradas. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou na noite de quarta-feira, 6 de janeiro de 2021, em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, que o Brasil tem asseguradas para este ano 354 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Do total, 254 milhões serão produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, e 100 milhões pelo Butantan, em parceria com a empresa Sinovac. Pazuello anunciou também a edição de uma medida provisória que trata de ações excepcionais para a aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística. O ministro informou que o Ministério está em processo de negociação com os laboratórios Gamaleya, da Rússia, Janssen, Pfizer e Moderna, dos Estados Unidos, e Bharat Biotech, da Índia. Segundo Pazuello, estão disponíveis atualmente cerca de 60 milhões de seringas e agulhas, ou seja, um número suficiente para iniciar a vacinação da população ainda neste mês de janeiro, hein? Disse o ministro. Ele disse que há também a garantia da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, de que receberemos mais 8 milhões de seringas e agulhas em fevereiro, além de outras 30 milhões já requisitadas à Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos, a Associação dos Produtores de Seringas. Pazuello destacou que o Brasil está preparado logisticamente para a operação de vacinação. Olha, eu coloquei parte desse pronunciamento nos meus endereços eletrônicos, tanto no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, quanto no YouTube, Paulo Roberto Maciel, e no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Deixa eu ver mais aqui. Ação federal para combater a Covid. Deixa eu falar que o presidente Jair Bolsonaro já assinou a medida provisória sobre a Covid.
presidente Jair Bolsonaro editou na quarta-feira, 6 de janeiro de 2021, a medida provisória número 1026/21, que flexibiliza regras para facilitar a aquisição de vacinas e insumos. O teste possibilitará a aquisição de insumos e vacinas em fase de desenvolvimento e antes do registro sanitário ou de autorização de uso emergencial pela Anvisa. A ideia do governo é dinamizar o processo de aquisição de vacinas. Além disso, a medida provisória flexibiliza normas de licitação, possibilitando que as partes estabeleçam termos contratuais sobre eventual pagamento antecipado, inclusive com a possibilidade de perda do valor antecipado, hipóteses de não penalização da contratada, bem como outras condições indispensáveis para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço. O texto também firma o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid como instrumento estratégico de vacinação de toda a população. Então, olha, todas as medidas do governo estão sendo tomadas, vamos aguardar para ainda neste mês o início da vacinação. Não começará, é bom que a gente saiba, né? Não começará com todo mundo, mas sim com os grupos prioritários. Pesquisa de preços. Olha, eu compro os produtos nos supermercados ou outras lojas e pego a nota fiscal. E com a nota fiscal eu passo os preços que eu consegui para vocês. Olha aí, eu comprei água mineral com gás Campinho, 1,5 litro por R$ 2,59. Comprei aonde? Sabe onde foi? Supermercado Lavagnoli, na rua Germano Naumann Filho, 57, Centro Colatina. Telefone 3722-3611. Comprei pera portuguesa, o quilo, R$ 7,98. Comprei, sabe aonde? A pera? No supermercado Casa Grande Colatina Limitada, filial 12. Avenida José Zuém, número 120. Telefone 3721-0009. Deixa eu ver se tem tempo para mais alguma notícia, hein? Eu acho que eu não tenho tempo, né? Acabou! Acabou! Então chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta sexta-feira. Sextou! 8 de janeiro de 2021. Chegamos ao fim. Eu desejo para todos vocês que seguem o nosso Web Jornal, desejo a todos muita paz. A paz de Deus. Shalom Adonai. Se você tiver a paz de Deus, você está muito bem. Você está salvo. Com a paz de Deus, hein? Shalom.